Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina, Marcos 9, de 41 a 50. Jesus disse: de fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a recompensa. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendesse ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois pés seres atirado na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo os dois olhos seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tantos pontos importantes que Jesus aborda hoje aqui, e que a gente pode ir caminhando com alguns, e aquele que mais tocar no nosso coração, aquele que for um rema para nós devemos aprofundá-lo um pouco mais. Jesus começa dizendo que nenhuma ação que se faça a um necessitado fica sem recompensa. Que coisa maravilhosa! Jesus diz: o que você fizer ao menor das criaturas, ao menor das pessoas. E aqui Jesus não faz distinção a quem nós estamos ajudando. Se é A, B ou C, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é de uma religião ou de outra, de um povo ou de outra. Sendo necessitado, o que fizermos pelo necessitado, Jesus diz, não ficará sem recompensa. Ou seja, Deus retribui à medida das nossas ações. Isso é muito importante a gente verificar, porque é um ensinamento de Jesus de 2000 anos que é eterno. Ele está ensinando para os seus discípulos que ensinarão a todos os seguidores de Jesus. O desejo que deve haver no coração de todo aquele que ouviu a palavra de Jesus, de fazer o bem ao necessitado, de fazer o bem indistintamente, sem distinção de pessoas. Porque muitas vezes se faz o bem às pessoas que nós gostamos, fazemos o bem às pessoas familiares. E o convite de Jesus é fazer a qualquer pessoa. E que coisa maravilhosa! Ele diz que não ficará sem recompensa. E quando ele diz, ainda que seja um copo de água, ele está dizendo que não é obrigado ser só grandes ações, mas de acordo com a capacidade de cada um. Quando ele fala um copo d'água, é porque toda pessoa pode fazer qualquer doação. Uns mais, outros menos. Mas, ainda que seja um simples copo de água, não ficará sem a recompensa. Nós lembramos aquele texto que Jesus fala da viúva que doou as 2 moedinhas que ela tinha para viver. Jesus disse que doou muito mais do que aquelas pessoas que faziam grandes ofertas e que eram ricas. Então, Jesus está tocando num ponto importantíssimo. A generosidade que deve tomar conta dos nossos corações. A generosidade que deve existir no coração de todo aquele que escuta a palavra de Deus.
E outro ponto importante, vamos ficar com 2 pontos hoje, esse da generosidade e o outro da prudência do agir, para não ser causa de queda, de tropeço de outras pessoas, não ser causa de escândalo. Jesus diz, é melhor cortar o pé do que com os 2 pés ires para onde não deve ir, cortar uma mão, arrancar um olho. Claro que ele não está falando isso literalmente, ele está falando isso por simbologia, ou seja, arrancar um olho, ele quer dizer, desviemos nossos olhares daquilo que não vão fazer bem ao nosso interior. Sim, porque os nossos olhos é que vão fazer com que a mente processe e o coração aceite. Então, para onde nós olharmos, com que olhar nós estivermos fitando alguma coisa, esse é o sentido que Jesus está dizendo. Não é arrancar o olho direito, mas que nós selecionemos o que vamos assistir, que tipo de programa nós vamos assistir, que tipo de filme nós vamos assistir, que livro nós vamos ler, que espetáculo nós vamos assistir, que shows nós vamos participar, que show nós vamos dar a nossa presença ou a nossa atenção. É isso que Jesus diz. O cuidado que nós devemos ter no olhar, porque o olhar, ele faz com que nós interiorizemos a mão e o pé, onde o pé está nos levando, para onde nós estamos indo, a mão com que nós estamos tocando. Ou seja, hoje, essa bela leitura que tem tanta coisa para a gente rezar, para a gente aprofundar, mas esses 2 pontos fundamentais. O primeiro, da generosidade, de sermos generosos com os necessitados. Sim, indistintamente. E nós vivemos um momento em que é muito propício para nós exercermos esse desejo de Jesus, sermos generosos, nos doarmos ao necessitado, fazermos campanhas pelos necessitados, ajudarmos os necessitados. E o segundo, o cuidado com o nosso olhar, o cuidado para onde a gente vai, o cuidado com que está nossas posses. As mãos têm esse sentido de posse, de tomarmos para nós. Que tipo de situações nós estamos vivendo? 2 belas formações que o Senhor Jesus nos dá hoje. O cuidado que nós devemos ter. Não só o cuidado que nós devemos ter conosco, porque muitas pessoas seguirão o nosso exemplo, porque o exemplo, ele atrai pessoas. Se as pessoas virem como está o nosso olhar, se as pessoas virem onde nós estamos indo, onde nós frequentamos, se as pessoas virem como é o nosso sentido de pegar, de acolher, isso será também uma grande formação. E aí entra na primeira observação de Jesus. Se nós dermos um copo com água, recebemos recompensa, e o nosso testemunho é uma grande dádiva que nós damos aos necessitados, porque nós evangelizamos com os nossos testemunhos. Às vezes nem precisa palavras, mas as nossas ações. Então fiquemos hoje com essas 2 recomendações, tomando como rema para o nosso dia, que um está ligado ao outro. A generosidade e o cuidado das nossas ações, do nosso olhar, do nosso pegar, do nosso andar, para onde ir. Façamos esses compromissos com o Senhor. Depois, contemplemos as maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de José, seu castíssimo esposo, Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.